Sou diácono Tilberto, cooperador da paróquia São Francisco de Assis, na Gabriela. Este mês de outubro, mês missionário, mês do Rosário, nós vamos usar os vídeos produzidos por Betinho. Ele é um missionário carismático e nós vamos aprender a viver a história da fé dos santos em nossas vidas. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e... Eu quero estar envolvido em santidade. Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, 15 de outubro, o santo do dia é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de Jesus nasceu em Ávila, Espanha, 1515, com o nome de Teresa de Arrumada. Em sua autobiografia, ela menciona alguns detalhes de sua infância. O nascimento, filha de pais virtuosos e tementes a Deus, ela nasceu em uma grande família. Tinha 9 irmãos e 3 irmãs. Ainda jovem, com pelo menos 9 anos, leu a vida dos mártires, que inspiraram nela o desejo de martírio, tanto que chegou a improvisar uma breve fuga de casa para morrer como mártir e ir para o céu. "Eu quero ver Deus", disse a pequena aos pais. Alguns anos mais tarde, Teresa falou de suas leituras de infância e afirmou ter descoberto a verdade que se resume em 2 princípios fundamentais. Por um lado, que tudo pertence a este mundo, tudo que pertence a este mundo passa. Por outro lado, que só Deus é para sempre, sempre, sempre. Tema que recuperou em seu famoso poema: "Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem tem a Deus nada lhe falta, só Deus basta." Ficando órfão, aos 12 anos, pediu à Virgem Santíssima que cuidasse dela, que fosse sua mãezinha. Se na adolescência a leitura de livros profanos a levou às distrações da vida mundana e a experiência como aluna das freiras agostinianas de Santa Maria das Graças, em Ávila mesmo, e a leitura de livros espirituais, em sua maioria clássicos da espiritualidade franciscana, ensinaram-lhe o recolhimento e a oração. Aos 20 anos de idade, entrou para o convento carmelita da Encarnação, em Ávila mesmo. 3 anos depois, ela ficou gravemente doente, tanto que permaneceu por 4 dias em coma, aparentemente morta. Também na luta contra suas próprias doenças, a santa vê o combate contra as fraquezas e resistências como resistência mesmo ao chamado de Deus. Em 1543, ela perdeu a proximidade de sua família. O pai morreu e todos os seus irmãos, uns após o outro, migraram para a América. Na quaresma de 1554, aos 39 anos, Teresa chega ao topo de sua luta contra suas próprias fraquezas. A descoberta fortuita de um Cristo muito ferido marcou profundamente sua vida. A santa, que naquele momento sente profunda consonância com Santo Agostinho das Confissões, descreve assim a sua jornada decisiva de uma experiência mística. Aconteceu que, de repente, experimentei um sentimento de presença de Deus que não havia como duvidar de que estivesse dentro de mim ou de que eu estivesse toda absorvida nele. Paralelamente ao amadurecimento da sua própria interioridade, a santa começa a desenvolver de forma concreta o ideal de reforma da ordem carmelita. Em 1562, funda em Ávila, com o apoio do bispo da cidade, Dom Álvaro de Mendonça, o primeiro Carmelo reformado. E logo depois, recebe também a aprovação do superior geral da ordem, Giovanni Battista Rossi. Nos anos seguintes, continuou a fundação de novos Carmelos, um total de 17. Foi fundamental o seu encontro com São João da Cruz, com quem em 1568 constituiu em Duruelo, perto de Ávila, o primeiro convento das Carmelitas Descalças. Em 1580, recebe de Roma a ereção à província autônoma para seus Carmelos reformados, ponto de partida da ordem religiosa dos Carmelitas Descalços. Teresa
termina sua vida terrena justamente enquanto está se ocupando com a fundação. Em 1582, de fato, tendo criado o Carmelo de Burgos, e enquanto fazia a viagem de volta a Ávila, ela morreu na noite de 15 de outubro, em Alba de Tormes, repetindo humildemente duas frases: no final morro como filha da Igreja. E chegou a hora, esposo meu, de nos encontrarmos. Uma existência consumada dentro da Espanha, mas empenhada por toda a Igreja, beatificada pelo Papa Paulo V em 1614 e canonizada por Gregório XV em 1622, foi proclamada doutora da Igreja pelo servo de Deus Paulo VI em 1970. Teresa de Jesus não tinha formação acadêmica, mas sempre entesourou ensinamentos de teólogos, literatos e mestres espirituais. Como escritora, sempre teve ao que tinha experimentado pessoalmente ou visto na experiência de outros, como no prefácio do Caminho da Perfeição, ou seja, a partir da experiência. Teresa consegue tecer relações de amizade espiritual com muitos santos, especialmente com São João da Cruz. Ao mesmo tempo, é alimentada com a leitura dos padres da Igreja, São Jerônimo, São Gregório Magno, Santo Agostinho. Entre suas principais obras, deve ser lembrada, acima de tudo, sua autobiografia intitulada Livro da Vida, que ela chama de Livro das Misericórdias do Senhor. Escrito no Carmelo de Ávila em 1565, conta o percurso biográfico e espiritual, como diz ela própria, para submeter a sua alma ao discernimento do Mestre dos Espirituais, São João de Ávila. O objetivo é manifestar a presença e a ação de um Deus misericordioso em sua vida. Para isso, a obra muitas vezes inclui o diálogo de oração com o Senhor. É uma leitura fascinante, porque a santa não apenas narra, mas mostra como reviver a profunda experiência de seu amor com Deus. Em 1566, Teresa escreveu O Caminho da Perfeição, chamado por ela de Admoestações e Conselhos, que dava também às religiosas. As destinatárias são as 12 noviças do Carmelo de São José, em Ávila. Teresa lhes propõe um intenso programa de vida, que era contemplativo e a serviço da Igreja, em cuja base estão as virtudes evangélicas e a oração. Entre os textos mais importantes, destaca-se o comentário sobre o Pai Nosso, modelo de oração. A obra mística mais famosa de Santa Teresa é o Castelo Interior, escrito em 1577, em plena maturidade. É uma releitura do seu próprio caminho de vida espiritual e, ao mesmo tempo, uma codificação do possível desenvolvimento da vida cristã rumo à plenitude, à santidade, sob a ação do Espírito Santo. Teresa refere-se à estrutura de um castelo, com 7 moradas, como imagens da interioridade do homem, introduzindo, ao mesmo tempo, o símbolo do bicho da seda que renasce em uma borboleta, para expressar a passagem do natural ao sobrenatural. A santa se inspira na Sagrada Escritura, especialmente no Cântico dos Cânticos, para o símbolo final dos 2 esposos, que permite descrever, na 7ª morada, o ápice da vida cristã em seus 4 aspectos: trinitário, cristológico, antropológico e eclesial. À sua atividade fundadora dos Carmelos Reformados, Teresa dedicou o Livro das Fundações, que foi escrito entre 1573 e 1582, no qual fala da vida do nascente grupo religioso. Como na autobiografia, a história é dedicada principalmente a evidenciar a ação de Deus na fundação dos novos mosteiros. Santa Teresa de Jesus é uma verdadeira mestra da vida cristã para os fiéis de todos os tempos. Em nossa sociedade, muitas vezes desprovidas de valores espirituais, Santa Teresa nos ensina a ser incansáveis testemunhas de Deus, da sua presença,
da sua providência, da sua ação. Ensina-nos a sentir realmente essa sede de Deus que existe em nosso coração. Esse desejo de ver Deus, de buscá-lo, de ter uma conversa com Ele e de ser um de seus amigos. Esta é a amizade necessária para todos e que devemos buscar dia após dia. A Igreja também celebra hoje as memórias de Santo Eutime e de Tecla. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.